Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá, voltando com o nosso vlog de viagem Chicago, Aspen, Vegas. Vou falar um pouquinho sobre o último dia nosso em Aspen. Eu estou atrasado, teoricamente é o 12º dia que eu deveria estar gravando, mas eu acho que eu pulei algum dia, que eu me perdi na gravação, então estou recuperando o atraso. Então por isso eu já vou gravar. Como vocês podem ver, estou na estrada, a gente está indo já no sentido a Moab, que é a próxima cidade depois de Aspen, a caminho de Vegas. Mas, basicamente, estou correndo atrás do prejuízo aqui para não ficar buracos na viagem. Dito isso, basicamente falando um pouquinho do dia 2 de janeiro nosso, a gente comprou um pacote para fazer as aulas particulares de esqui em grupo, né? Seriam nós três. E passar algumas situações que aconteceram. A primeira delas, eu fui pessoalmente, como eu não entendo muito já, apesar de ter feito uma vez ou outra de esqui na vida, não entendo exatamente como funcionam os tickets, então por isso a gente comprou basicamente o do tubinho da boia e do montanha-russa pela internet, compramos, fizemos o cartão, fomos lá, retiramos. Na sequência eu fui pessoalmente, aproveitei o dia que nós fomos lá e compramos pessoalmente a aula de esqui particular, o grupo, com os liftings, com o aluguel dos equipamentos, com o kit completo lá. Vale lembrar que daí acabou que não deu certo, fizeram um erro na nossa reserva, cobraram mais caro, depois não tinham colocado o lift nosso, então eu acabei pagando, me tornaram $80 e tal, foi uma confusão que fizeram lá, a gente acabou descobrindo no dia da aula, acabou atrasando bem, tanto que era pra gente começar cedo, começamos mais tarde, mas enfim, só para comentar isso. Então a própria galera da organização do espaço às vezes se perde, era uma pessoa que me atendeu, você vê que ela não sabia muito o que estava fazendo, estava o gerente do lado, mas a gente imaginou que por tal gerente, eu imaginei por tal gerente do lado, tinha feito. Inclusive, fica uma dica, se for a sua primeira vez, tem um kit especial que é mais barato, que é o pacote completo para o primeiro dia de esqui ou snowboard, né? Primeiro dia ali por first class, que é um valor diferenciado e vale a pena. Mas basicamente assim foi isso que aconteceu, a gente teve um probleminha ali na compra, então em resumo fica a ideia, se você vai fazer a primeira vez na montanha ali, pegue o pacote para quem vai fazer a primeira vez, aproveite, tem uma promoção, tem um desconto ali para quem vai fazer, junto do kit, o aluguel dos equipamentos e a aula também, dependendo do teu pacote incluso. Outra informação útil é que Aspen, eu não sei como tá mais, faz muitos anos que eu não vou em estações de esqui, né, nos resorts de esqui, mas ali não aluga o óculos, não aluga calça e camisa. Em alguns lugares você tem isso para locação, não é o caso ali, então você tem que ter a sua roupa de esqui. Você vai alugar, se quiser, só o capacete, bota e o esqui por consequência, ou o snowboard, né, a bota e o snowboard, e o capacete, que é uma coisa que eles têm. Os restos dos equipamentos, em via de regra, não tem, você tem que trazer os seus. É importante tomar cuidado disso, e por isso que eu falei também sobre a opção no caso de parar em outra cidade. Se você parar em algum lugar perto, por exemplo Denver ou outra cidade que tenha preferencialmente coisas de frio, né, porque vai ter mais opções, mais lojas que vendem equipamentos de inverno, esportes de inverno em geral, você consegue comprar mais barato do que em Aspen. Aspen tem muitas coisas, tem marcas próprias deles de esqui, são Glyph, vamos dizer assim, de esqui de esportes de inverno em geral, e são mais caros por consequência, porque principalmente brasileiro que não usa, não tem essa cadência de uso, vale esse cuidado, essa dica caso queira economizar. Segundo ponto, nós fizemos fiz a aula particular de esqui, a Vicky pulou fora, não quis de jeito nenhum, desde o momento ela vinha falando algumas vezes que não queria fazer, mas achei que, como todos os dias ela acordava, não queria sair do hotel, não queria colocar roupa, enfim, achei que ia fazer lá, chegou lá, não foi de jeito nenhum, nem quis chegar perto dos esquis, nem nada do tipo. Porém, vale lembrar uma coisa, a gente viu que tem a estação da Treehouse, basicamente uma área kids ali, você, tipo uma colônia de férias deles, você deixa as crianças lá por volta das 10 da manhã e busca elas 3 e pouco da tarde, 4 da tarde, que é o horário normal de funcionamento deles. Então, para quem quer tem uma opção disso, quem leva crianças, dá pra deixar, ela viu, nós fomos lá buscar o equipamento dela, que é o equipamento de criança, você retira a Treehouse. Ela gostou muito de ver as crianças, porque tem lanche, tem atividades de criança, é uma diversão, é como se fosse uma colônia de férias na neve. Tem brincadeiras, fora as aulas de esqui, caso queira também, que faz em grupo com as crianças.
você também vai lá, por exemplo, tomar chocolate quente, tem a hora do lanche, tem um ritmo diferente de criança. Eu, por exemplo, passei o dia inteiro, comi uma barrinha, fiz uma pausa para tomar um café, ir no banheiro, comer uma barrinha de proteína ali, barrinha de cereal, basicamente, deles. Então, eu acabei não comendo ao longo do dia, tá? Enquanto isso, o Fabiano acabou ficando com eu vim aqui ali na estação, no restaurante, na parte de cima. Comentei com vocês no vídeo anterior. Basicamente, quando você entra, quando você pega o lift, você vai lá pra cima, no meio da montanha, tem esse restaurante que dá acesso aos outros lifts, que manda lá pra cima da montanha, para as pistas mais difíceis. Na verdade, ali distribui para várias, são 4 ou 5 pistas que saem dali, que você consegue ver o nível de acordo com o que você pega e fazer. Vamos lá. Algumas informações, o que eu passei ali, só para ter uma situação. Eu já tinha feito uma aula, fazia muitos anos que eu não fazia aula, que eu não praticava, que eu não fazia esqui. Então assim, não temos o costume, somos brasileiro, agora vários dois estão voltando, mas em via de regra a gente não tem esse contato. E só para ter uma referência, do primeiro dia eu comecei a fazer as curvas ali, né, com o esqui e consegui descer a montanha, ela mais leve ali, que são um dos vídeos que vai mostrando para vocês. Que é um dos pedaços menores, mais simples que tem para você descer, tá? Dito isso, então você já pode ter uma referência do que você consegue evoluir em uma aula. Eu comecei a aula por conta desse transtorno. Nós chegamos atrasados nesse assunto que tinha fila para pegar equipamento, que se você pode retirar no dia anterior ali, você pode reservar seu equipamento, ele vai ficar separado para você durante todo o período que você for fazer, tanto esqui quanto snowboard, né? Todo o serviço da Snowmass, ele faz isso aí. Inclusive ele faz transporte de uma montanha para outra. Caso você vai começar no Snowmass, por exemplo, ou no Buttermilk, que são as duas iniciais, depois quer ir para outra montanha, um ponto de foto aqui. E caso você queira ir para outra montanha, eles levam o equipamento para você, tudo certinho, separado, não tem segredo. Basicamente o nosso dia foi chegar lá por em torno de 11 horas, vamos terminar os trâmites, vamos subir para a montanha no meio-dia e pouco, quase 11 e pouco, quase meio-dia já, que a gente foi subir. Então foi um período de até 3 horas ali que a gente fez aula, ou um pouco menos, por conta de deixar, organizar, ver que não querer ir, enfim. Então um pouquinho de aula a gente já dá para ter uma noção das curvas. Logicamente falta prática muito. Como diz o pessoal, as crianças, eles recolhem os poles, a varinha que você usa para esquiar, né? As varas que você usa para esquiar. E eu fiquei sem elas o tempo inteiro. Eles falam que até o nível 5 as crianças ficam sem ela até o nível 5. Os adultos eles deixam antes, mas como eu tava roubando, tava pegando curva com a ajuda dela ali, acabei ficando sem, enfim. Basicamente é isso, dá pra ter uma base. Uma das coisas, deixa eu ver o que eu notei aqui, uma das coisas que eu tinha conversado com ela, a Cecília, uma instrutora argentina, tem muitos argentinos, muita galera da América do Sul ali, que fala espanhol, então quem fala portunhol, quem não fala bem inglês, até se vira bem. Boa parte, a pessoa que me vendeu os ingressos falava espanhol, era da Argentina. A instrutora nossa, Cecília, era argentina e fala inglês também, obviamente, né? Mas a pessoa que nos atendeu na retirada das botas era de Lima, no Peru. Conversei com outras pessoas, tinha muita gente mesmo que fala espanhol ali. Basicamente, depois de algumas horas de aula, você consegue fazer o básico ali, lógico, vai de pessoa para pessoa, se você faz atividade física, se não faz. Tem um desgaste relativamente grande, principalmente porque é um esporte que a gente não é acostumado a fazer, são músculos que a gente não é acostumado a trabalhar em via de regra. Então, vale esse preparo físico antes, mas você consegue fazer. Conversei com a Cecília, que é nossa instrutora, basicamente ela fala que vai 4 ou 5 dias, dependendo da pessoa, consegue esquiar relativamente ok ali. Consegue descer uma montanha, vamos dizer assim, aquele básico que você consegue fazer para brincar, divertir ali na montanha, descendo, viajando tranquilo, passeando ali com esqui, lógico, vai ter uns tombos no caminho. Então é só para ter uma referência, que normalmente uma dúvida que inclusive eu tinha, quanto tempo você demora para ter uma noção? 4 ou 5 dias, dependendo da pessoa, dependendo da habilidade, dá para ter mais ou menos essa habilidade para descer montanha, seja no esqui, snowboard, mais ou menos essa base. Outra coisa, eu achei vantagem, a gente optou que eu ia fazer só um dia, a gente optou em fazer aula particular, é bem mais caro, tá? No grupo pode ser que compense você fazer mais ali, pode fechar o seu grupo, pode ser só adultos, só crianças, enfim. Não é o ideal que você misture crianças e adultos, porque normalmente o aprendizado das técnicas são diferentes. Tanto que a pessoa que vê, a Cecília que vê, ela vê e fala, eu sou direcionado normalmente para alunos, para crianças, para dar aulas para crianças.
Os instrutores para adultos normalmente tem uma outra pegada e também vai do nível. Isso, se for todos no mesmo nível, tem habilidade, for começar, dá sim para fazer junto, é bem tranquilo. Às vezes vale a pena você ter mais contato, preferencialmente procurar alguém que fale ou espanhol ou alguma coisa de português, por exemplo. A Cecília fala bastante português, entendia bem, né? Por último, uma última consideração. Eu nunca tinha feito aula de esqui propriamente dito, nem snowboard, então eu não sabia como funcionavam as aulas. Tem duas opções basicamente para quem vai fazer a primeira vez de esqui. Você pode buscar a opção de fazer aprender sozinho, fazer as coisas sozinho. Muita gente vai lá assistindo muita coisa no YouTube, dá para você ver. Então isso é uma coisa que a gente conversei com a professora, né? Nesse sentido de você, principalmente assim, eu brinco, quando eu fiz essas aulas eu era mais novo e tal. Então quando você gosta de cair, você não tem muito preocupado em tomar uns tombos ali, vale a pena você buscar. Vai sozinho, dá para se virar bem, mas a classe aprende muito bem, principalmente os primeiros movimentos, depois para você ter um arredondamento maior. Considerando que você viaja, você tem um gasto para chegar ali, para esquiar, tudo mais, então eu achei melhor fazer o investimento até na aula particular, mas tem aulas em grupo também. E o feedback do pessoal que eu conversei foi ok, consegue fazer, logicamente, vai ser um idioma para todo mundo, provavelmente inglês, que é mais comum, mas tem essa opção de fazer aulas em grupo ou individual. De qualquer maneira, eu só recomendo, para quem não sabe, faça aulas, ajuda bem. Você perdeu o medo ali, e sim, vai tomar tombo de qualquer jeito. Eu tomei vários tombos ali, com um pouquinho já de manhã. Eu não sou dos que gosto mais do snowboard, acabou não conseguindo fazer, mas você diminui um pouco mais de tombos que você toma ali, e principalmente evita as chances de se machucar. Todos os brasileiros tinham tudo bem machucado, machucou o braço e tal, de tanto cair, só que lógico, tensão maior, uma intensidade maior, tudo diferente. Basicamente é isso. Então, se for quem for fazer, aproveite, separa um dinheirinho, faça umas aulas além do aluguel. E quem quer realmente aprender, faça uma duração um pouquinho maior de aulas, porque daí vale a pena, você aproveita mais, vai conseguir ter uma habilidade maior. Então, basicamente é isso, um pouquinho do nosso dia de esqui. Depois eu volto normalmente a gravar aqui sobre o caminho nosso de frente de Denver, sentido de Denver, de Aspen, sentido Moab, que é a próxima cidade que a gente vai. E até o próximo vídeo.